Composição de funções é uma operação matemática que a gente realiza com duas funções. Assim como a gente pode somar, multiplicar, dividir, a gente pode compor essas duas funções ou mais funções. Entender esse processo de composição de funções é super importante, porque lá na frente, quando a gente for estudar derivadas ou integrais, ele aparece com bastante frequência. Nesse vídeo, a gente vai resolver o exercício 21 do capítulo 2 do livro de Calcular da Diva e da Miriam, que fala sobre isso, que trabalha essas propriedades de composição. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. O exercício que a gente vai resolver é o exercício 21 e ele fala o seguinte: sabendo que f igual a g composta com h, essa é a anotação, essa bolinha que representa a composição de duas funções. Nos itens A, C e D encontre a função h e no item B a função g. Então, sempre vai seguir essa ordem. A ordem na composição é super importante. Diferente da multiplicação, que é comutativa, então multiplicar g por h é a mesma coisa que multiplicar h por g, eu posso mudar a ordem, na composição isso faz total diferença. Então, se eu mudo a ordem, vai mudar a função resultante. Então, é bem importante a gente prestar atenção aqui na ordem que aparecem essas funções. No item A, C e D, ele está querendo saber essa função h. E no item B, ele quer saber essa função g. Então, a gente vai começar a resolver. Cada item aqui tem duas funções e a gente tem que encontrar essa terceira função. Começamos aqui com o item A, onde ele fala quem é a função f e a função g e a gente precisa determinar h. Olhando aqui para a composição, para essa forma de escrever composição, eu tenho f igual a g composta com h. Isso significa, né, isso a gente pode traduzir de uma outra forma, escrevendo dessa maneira aqui: f de x é igual a g de h de x. Ou seja, o h é o novo argumento da minha função g. Antes, a minha função g tinha um argumento que era x. Agora, ele tem h de x. Eu troquei aquele x por uma nova função, mudei o argumento. Significa que quando eu for substituir aqui, eu vou trocar f de x aqui normalmente, então x² mais 1, e isso vai ser igual a g de x. Só que a g de x, no lugar do x, a gente vai colocar h. Ou seja, eu vou colocar primeiro dessa forma. Tá vendo que aqui a gente tinha o x? Então, eu tirei esse x, coloquei ele entre parênteses ali para dar um enfoque que ali tinha o x. E nesse x, nesse lugar de x, a gente vai colocar o h de x, que é o novo argumento da função g. E aí, eu vou trabalhar com essa equação, resolver essa equação. Eu posso simplificar esse 1 com esse 1, porque eles se anulam, eles têm o mesmo sinal e estão em lados diferentes da igualdade, e vou ficar com x² igual a h de x. Esse parênteses aqui eu coloquei para orientar, para eu lembrar que ali onde tinha o x eu vou ter o h de x, mas ele não é necessário para a expressão, ele não faz diferença, é só uma orientação para que eu não esqueça de trocar o x pelo h. E com isso, fazendo essa simplificação do 1, eu já concluo que a minha função h de x é x². E aí, quando eu compor a g com h, eu vou ter essa minha função f. Não é direto fazer a composição, é através da composição descobrir quem é a função que a gente tinha ali que estava faltando. No item B, ele é um pouquinho diferente. Aqui ele pede para encontrar a função g. Então, é a função de fora, não a função que estava ali no argumento. Então, quando eu for substituir aqui nessa igualdade, que vai ser a mesma para todas, f igual a g de h de x, a f é raiz quadrada de x mais 2, só que eu não tenho a g, então eu não tenho como compor ali. Só que eu sei que o novo argumento dessa g é o h, então eu vou trocar o h pela expressão que a gente tem, que é x mais 2. Tá vendo que é o mesmo x mais 2 que está aqui embaixo da raiz, é o mesmo que está aqui dentro do argumento da g. Então, se a gente trocasse, por exemplo, uma u, chamasse x mais 2 de 1, a gente teria raiz de u igual a g de u. Se eu chamasse de y, eu teria raiz de y igual a g de y, porque aqui dentro
da raiz e dentro do argumento da g é a mesma coisa. Então, o nome que eu chamar não vai mudar o valor ali da g. Inclusive, eu posso concluir, então, que a g de x é raiz de x, usando essa mesma ideia, só que aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não confundir esse x aqui com o x de definição da função g. Aqui já é a função mesmo, né? Aqui é o argumento da nossa função g. Mas aí a gente consegue descobrir quem que é a g de x. Os outros itens voltam a ser similar ao que a gente fez lá para o item A. Então, a gente vai colocar a f, nesse caso a f é a mais bx, vai ser igual a g de x, só que onde tinha x eu vou trocar por h de x, que eu não sei, que eu quero determinar. Então, nesse espaço aqui onde tinha x, eu deixei sem nada, só coloquei um parênteses para representar que falta substituir o h de x. Aí, de novo, eu posso cancelar o a com a e vou concluir que b de x é igual a h de x e, portanto, a função que a gente queria descobrir, que era o h, é igual a b de x. Se eu compor a g com h, eu vou ter essa expressão aqui. E por último, o item D, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá para o item C e A, tá? A gente vai colocar a função f igual a g de h de x, onde tinha a função f, eu vou trocar pelo valor que representa a função f, que é esse módulo de x² menos 3x mais 5, e vou igualar a g, que é módulo de x. Só que onde deveria ter esse x, a gente vai colocar o h de x, que é o novo argumento da nossa função g, é o que estava ali dentro da g, que era x, agora tem que ser h de x. E a gente cai numa equação com módulo. Todos os casos, a gente está caindo numa equação e a gente precisa, né, resolver aquela equação. Aqui a gente tem uma equação modular e aí a gente tem que tomar cuidado com módulos. O módulo, ele transforma tudo em coisas positivas. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho com o sinal. É óbvio, se o h de x e esse termo aqui são positivo, o h de x tem que ser igual a x² menos 3x mais 5, já que os dois são positivos. Mas se um é menos o outro, se eles têm sinais trocados, essa também vai ser uma solução, porque o módulo vai anular esses sinais trocados e transformar tudo em positivo. Então, existem duas possibilidades. O h ser exatamente o que está aqui, ou o h ser menos o termo que estava ali dentro, porque o módulo vai cancelar esse sinal de menos e vai tornar a equação ali a mesma coisa, a mesma expressão. Nesse caso aqui, a gente tem duas possibilidades para a resposta de H, mas quando a gente fizer a composição, vai se tornar de novo a mesma f de x, não importa qual das duas H's a gente escolha ali para fazer a composição. E assim a gente finaliza a resolução desse problema do exercício 21, que trabalha com composição de funções, mas usa outros conceitos de matemática básica, como resolução de equações, equação modular, e a gente precisa ficar bem atento aos elementos que estão sendo apresentados. Quem é essa função g, quem é essa função h e quem é a função f, para não perder nenhuma informação. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor, a trabalhar com composição de funções. E se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos. E até o próximo vídeo.